Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, são exatamente 10 horas e 54 minutos. Eu venho, através desse vídeo, meu amigo, levar a verdade até você. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito aqui no livro de Salmos, no capítulo 78. Se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar comigo. Aqui nós vamos ver o resumo de algumas maravilhas, de muitas maravilhas que Deus fez na vida desse povo. E mesmo assim, o povo ainda foram rebeldes, deram as costas para Deus, abandonaram a fé. Meu amigo e minha amiga, que isso não venha acontecer com nenhum de nós, porque se isso acontecer, nós estamos perdidos. Diz assim: a ira e a misericórdia de Deus. Está escrito assim, Deus falando: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Então Deus fala para nós anunciar as maravilhas que Ele fez, para nós anunciar aos nossos familiares, aos filhos, aos parentes, mostrar as maravilhas que Ele fez. E Ele diz, no versículo 5, Ele diz: porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos. Deus deu uma ordem para que essa palavra não parasse. Você já imaginou, meu amigo e minha amiga, se essa palavra foi passada à geração que já morreu não sei quantos anos, 1000 anos atrás, e essa palavra não fosse passada enquanto eles estavam vindo e as passadas para outras pessoas? O que seria dessa palavra? Como é que as pessoas iriam ter conhecimento de Deus? Então, por isso, a palavra de Deus, ela é para ser anunciada a todas as pessoas. E Ele diz assim, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Está vendo? A palavra de Deus não pode ser esquecida, meu amigo. Ela tem que ser praticada, tem que ser anunciada. Por isso que nós passamos para que seja conhecida em todo o mundo. E Ele diz mais: e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebeldes, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Então o povo de Israel
meu amigo e minha amiga. Viu todas as maravilhas que Deus fez, e mesmo assim se tornaram rebeldes, se tornaram incrédulos, endureceram o seu coração, esqueceram-se de Deus. Não faça isso, meu amigo e minha amiga. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Se você não tem, adquira, compre uma Bíblia. Comece a ler, comece a praticar, viva pela fé, para que Deus possa se revelar a você qual é a boa e agradável e perfeita vontade dele para a sua vida, meu amigo e minha amiga ouvinte. Pois também está escrito que ele diz: maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar vermelho, dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e de noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes a beber como grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas dos rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Veja só, meu amigo, como o povo era obstinado, de coração duro, rebelde, ingratos para com Deus. Eles viram Deus abrir o mar, eles viram Deus fazer chover carne do céu para eles se alimentar. Eles viram Deus abrir o mar e eles passar em terra seca. Eles viram Deus fazer sair água da rocha para saciar a sede deles. Muitas maravilhas. E mesmo assim, meu amigo, eles se tornaram rebeldes, foram ingratos, abandonaram a fé. Deus conta com a fé de cada um de nós. Se nós não exercitarmos a fé que nós temos, meu amigo, é a mesma coisa da gente estar na beira de um rio a pescar, e ali nós estamos com o anzol e a isca, mas não lançamos no rio. Como é que a gente vai pegar algum peixe? A fé foi nos dada, meu amigo e minha amiga, para nós fazer uso dela e se tornar mais que um vencedor, em nome de Jesus. E eles falam assim, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Assim que mandara as altas nuvens e abriu as portas do céu, e choveu sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, e fez soprar o vento do oriente dos céus, e trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial e ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu seu desejo. Então veja só, meu amigo, eles zombaram de Deus, e Deus, para mostrar para eles que Ele é Deus, Deus fez chover trigo, Deus fez chover carne do céu, aves de asas, para saciar a fome deles, e para mostrar que aquilo que Deus promete,
Ele cumpre. Deus não é como o ser humano, que uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. O que Deus fala, isso aqui é pedra, tem que ser pedra, meu amigo. Se Ele promete, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele promete. Então, quando você pede algo a Ele, você tem que crer que Ele é fiel e justo e poderoso para cumprir aquilo que Ele está prometendo. E Ele diz mais: não refrearam seu apetite, ainda lhes estava comida a boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembrava de que Deus era a sua rocha, e o Altíssimo Deus, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca, e com a língua lhes mentiam, porque o seu coração não era reto para com Deus, nem foram fiéis na sua aliança para com Deus. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Então veja só, Deus poupou a vida de muitos dos povos de Israel, porque Ele viu que o ser humano era como a neblina que passa e não volta, meu amigo. E Ele diz: quantas vezes o provocaram no deserto e os entristeceram na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel, não se lembraram da sua mão, nem no dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas e de mosquitos, e os que os consumiam, e as rãs os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos seus rebanhos, aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira e não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este momento que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais,
e viraram-se como um ar enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória na mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e os enfureceu contra a sua herança. Veja só, meu amigo, quando o povo reconhecia a misericórdia de Deus, quando as pessoas reconheciam Deus como seu Senhor, quando eles obedeciam a esta palavra, quando eles praticavam essa palavra, Deus abatia os seus inimigos, destruía os seus inimigos, e o povo saía vitorioso. Mas quando o povo pecava contra Deus, quando o povo se tornava rebelde, quando o povo abandonava a fé, Deus permitia que os seus inimigos colocassem as garras sobre eles. E aí, meu amigo, o sofrimento era terrível. Não é diferente nos dias de hoje. Não podemos, em hipótese alguma, brincar com Deus nem com a sua palavra, porque se nós obedecermos, se nós formos fiel a Ele, Ele também é fiel para conosco. Se formos infiel a Ele, Ele também permite que os nossos inimigos nos vençam. Então, meu amigo, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, que Deus quer fazer de você mais que um vencedor. E Ele diz, no versículo 63, Ele fala: o fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento, e os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou também o tabernáculo de José, e não alegrou, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá e o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, altos palácios como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. Olha só, meu amigo, o quanto Deus, Ele é maravilhoso. Portanto, meu amigo, qual é o meu conselho para você nessa noite? Que você renda-se ao Deus vivo, aquele que deu a vida na cruz para te salvar. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele, creia somente nele e obedeça a esta palavra, pois Deus deseja fazer de você mais que um vencedor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa o seu like aí, ativa as notificações, se inscreve em meu canal, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você.